Bom, esse vídeo envolve a terceira e quarta aulas de ácidos carboxílicos e derivados, aulas dadas no dia 19, que foi uma aula mais curta, e depois complementada no dia 24 de março. Dando continuidade ao tópico de ácidos carboxílicos e derivados, nós vamos começar a falar hoje nos métodos de preparação de cloretos de acila, ou seja, cloretos de ácido. E aqui eu tenho algumas reações gerais, na verdade, 3 metodologias, A, B e C, que levam todas elas à formação dos respectivos cloretos de ácido. Sendo que essa primeira reação, a reação do ácido carboxílico correspondente ao cloreto que vai ser preparado com cloreto de tionila, que é esse reagente, um reagente líquido, de preço acessível, e que é de grande uso na preparação de ácidos carboxílicos e derivados, porque os respectivos cloretos de ácido são preparados de forma rápida, numa reação limpa, e os subprodutos gerados são gases que, no término da reação, na remoção do excesso de cloreto de tionila, que também é um líquido razoavelmente volátil, fornece, então, o cloreto de ácido como um produto puro. Normalmente, os rendimentos são quantitativos. Outras alternativas são as reações também dos respectivos ácidos carboxílicos com tricloreto de fósforo e pentacloreto de fósforo, gerando também os cloretos de ácido desejado. As 3 reações são sinteticamente aplicáveis, sendo que, como eu disse, essa primeira é uma das mais usadas. Existem outros métodos, além desses outros 3, com reagentes mais sofisticados, como, por exemplo, o uso de cloreto de tionila, cloreto de oxalila, o de tionila é esse reagente aqui, mas, por exemplo, comparativamente em termos de preço, o cloreto de oxalila é muito mais caro do que o de tionila, então essa reação aqui é uma reação mais comum e nós vamos nos ater mais a ela. O mecanismo dessa reação, né, de preparação dos respectivos cloretos de acila a partir dos ácidos carboxílicos está aí. Você tem um ataque do par de elétrons da ligação π, ou então isso pode ser indicado como um ataque do par de elétrons, de um dos pares de elétrons não compartilhados do oxigênio da carbonila, que é mais básico, são mais nucleofílicos do que esses aqui dos da hidroxila. Nós já discutimos essa questão de diferença de basicidade entre esses elétrons. Um ataque aqui do enxofre, que é altamente deficiente em elétrons, devido a estar ligado a 2 cloros e ao oxigênio, formação desse intermediário. No momento que esse ataque se dá, a ligação π entre o enxofre e o oxigênio se rompe, gerando uma carga sobre o oxigênio. Na volta dessa carga tem liberação de cloreto para o meio. Esse mesmo cloreto liberado faz um ataque na carbonila, que está ativada devido à formação desse intermediário e essa ligação oxigênio-enxofre. E no ataque do cloreto ao carbono carbonílico, já para efetivar a ligação carbono-cloro, eu tenho já a formação aqui da ligação carbono-cloro, e esse intermediário gerado ele se decompõe liberando SO2 e com concomitante formação de HCl, que são os subprodutos, como eu falei, gasosos, que são liberados, e o cloreto de ácido é formado de uma maneira bastante pura. Esse mecanismo é o que está descrito no Solomons, tá? Para a preparação dos cloretos de ácido a partir da reação com cloreto de tionila. Aqui também está indicado, eu não comentei, mas é importante ressaltar, está indicado aqui também que esse cloreto, ao invés de fazer o ataque, ele pode abstrair H+, e já formar HCl aqui, e eu ter a formação desse tipo de intermediário, que depois vai ser novamente protonado, e o cloreto liberado vai fazer a reação, seguir esse caminho, formando a ligação com carbono e deslocando o equilíbrio pela liberação de HCl e SO2 que vão ser liberados do meio. Bom,
se o mecanismo descrito no Solomons está correto. E eu vou só colocar aqui um detalhamento um pouco maior dessa proposta mecanística, okay? Onde nós temos o ácido carboxílico reagindo com cloreto de tionilo. Na verdade, em termos de pares de elétrons passíveis de atacar o enxofre, eu tenho tanto os pares de elétrons do oxigênio da hidroxila quanto dos pares de elétrons do oxigênio da carbonila, okay? Sendo que esses aqui são mais nucleofílicos, mais básicos do que esses, okay? Porque no momento que esses pares de elétrons são doados, o ácido conjugado gerado é muito mais estável, porque tem várias formas de ressonância para a estabilização dessa espécie, a gente pode ver isso em detalhes depois, mas esse ataque se dá com formação desse intermediário, formando uma ligação oxigênio-enxofre. O oxigênio estava ligado ao enxofre, esse aqui é o oxigênio da carbonila, e o oxigênio que já estava ligado ao enxofre com a carga negativa, 2 cloros ligados a ele, e hidroxila, carga formal positiva nesse oxigênio, que doou um par de elétrons, e eu consigo escrever 3 formas de ressonância para estabilizar essa carga positiva. Essa forma de ressonância, na qual o par de elétrons da ligação Pi restabelece a neutralidade do oxigênio, e aí eu fico com a carga formal sobre o carbono. E essa forma adicional de ressonância, onde um dos pares de elétrons da hidroxila também participa da estabilização da carga positiva. De forma que agora a carga positiva está nesse oxigênio aqui. Então, como a gente vê, a formação de todas essas espécies dispersando a carga positiva justificam o maior caráter básico desse par de elétrons do oxigênio e da carbonila em detrimento dos pares de elétrons do oxigênio e da hidroxila. Isso aqui são formas de ressonância que justificam a formação desse ácido conjugado aqui, okay? Onde a carga está dispersa entre o oxigênio da carbonila, o carbono e o oxigênio da hidroxila. Okay. Esse intermediário continua a reagir, né? Volta a ligação para cá, libera cloreto para o meio. Formando este intermediário. Analogia. Esse cloreto que foi liberado agora faz o ataque no carbono da carbonila, o par de elétrons volta para cá, e eu tenho formação então do intermediário tetraédrico. Ok? Isso. Esses pares de elétrons. Esse par de elétrons faz isso. Aqui. Subtrai H+, e eu tenho então a formação de SO2 mais HCl, que são liberados do meio, e o cloreto de ácido desejado. Então está o mesmo mecanismo mostrado no slide anterior, mas de uma forma um pouco mais detalhada. Bom, esses cloretos de ácidos, então, como a gente já discutiu na aula anterior, eles são derivados de ácidos extremamente reativos frente ao nucleófilo. Esse carbono é altamente eletrofílico devido à
aos efeitos retiradores tanto do oxigênio quanto do cloro, que são muito mais eletronegativos do que carbono. O cloro não doa elétrons por ressonância, porque não há uma boa sobreposição orbitalar entre os orbitais onde estão esses pares de elétrons da camada de valência do cloro com o orbital P desse carbono sp2, de forma que o efeito retirador é o mais importante, deixando o carbono altamente deficiente em elétrons. Dessa forma, esses cloretos de ácido gerados a partir dos respectivos ácidos carboxílicos, através de qualquer um dos métodos que foram descritos no início, voltando a ressaltar que o uso de cloreto de tionilo é um dos mais importantes, eu tenho a possibilidade dele reagir com vários nucleófilos, como carboxilatos, formando os respectivos anidridos, reagir com álcoois, formando os respectivos ésteres, ou reagir com diferentes tipos de aminas. Essa reação está em excesso, amina, a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, gerando amidas primárias, secundárias ou terciárias. Tá? Aminas terciárias, obviamente, não reagem. Aqui eu tenho possibilidade de reação com os cloretos de ácido da amônia, de aminas primárias e aminas secundárias. Aminas terciárias não reagem com cloretos de ácido. Aqui está o mecanismo geral da reação de um nucleófilo com cloreto de ácido. O nucleófilo aqui exemplificado é a molécula de água. Para ressaltar a elevada reatividade desses cloretos de acila, eles reagem inclusive com a umidade do ar, a água contida na umidade do ar. Então, se um cloreto de ácido é preparado, deixado sobre a bancada, sem muita proteção, exposto à atmosfera, a água contida na atmosfera, nós temos uma atmosfera bastante úmida aqui no Rio, faz o ataque, a água é nucleofílica o suficiente para reagir com esse carbono sem necessidade de uma ativação prévia, porque a deficiência em elétrons é bastante grande. Então, a água, mesmo como nucleófilo neutro, faz esse ataque, formando um intermediário tetraédrico. Carga negativa da ligação PIC se quebrou, volta para restabelecer a ligação dupla, libera cloreto para o meio. E esse cloreto abstrai H+, ou então a água faz isso, né? A água que está presente aí em excesso, regenerando o ácido carboxílico, liberando HCl, né? Que em meio aquoso vai estar ionizado. Ok? Da mesma forma, álcoois reagem com cloretos de ácido, dando os respectivos ésteres. Aqui está indicado sobre a necessidade de piridina. Na verdade, na reação com álcools, a piridina não é necessária. A presença de uma outra base não é importante. Isso aqui é uma base terciária e ela está presente aqui no meio para neutralizar o HCl formado, porque na presença de HCl ela é protonada e forma um sal correspondente, neutralizando o meio. Isso pode ser importante se eu tenho um éster, estou preparando um éster sensível ao meio ácido, mas normalmente no caso da reação de cloretos de ácido com álcools, a presença da base terciária não é necessária. Um exemplo específico aqui, eu tenho cloreto do ácido benzoico, que é o cloreto de benzoíla, reagindo com etanol, aqui ressaltando os pares de elétrons do álcool, do oxigênio do álcool, que vai fazer o ataque, levar à formação de intermediário tetraédrico, e por aquele mecanismo da substituição nucleofílica no carbono acil, nós já vimos em detalhes, vai gerar o benzoato de etila, e aqui, como eu tenho a base terciária no meio, a piridina, ela vai estar protonada pelo HCl que foi formado aqui como subproduto dessa reação. Você forma esse cloreto de piridínio, cloro, nitrogênio positivo. Esse sal aqui é formado devido à neutralização do HCl liberado juntamente com a formação do éster. Aqui eu vou colocar o mecanismo de uma forma um pouco mais detalhada. Então, vou pegar o exemplo do cloreto de benzoíla reagindo com etanol.
etanol faz o ataque ao carbono do cloreto de ácido. Eu tenho formação do intermediário tetraédrico. Carga positiva no oxigênio. Esse par de elétrons volta, restabelece a ligação π. Agora eu tenho a etapa de eliminação de cloreto. Menos cloreto liberado para o meio. Hibridização do carbono sp3 do intermediário tetraédrico para sp2. O oxigênio continua como oxônio, porque ele doou o par de elétrons aqui no início. E o cloreto liberado no meio, na etapa anterior, que está aqui, vem aqui e abstrai H+, formando assim o éster desejado. Perdão. Deixa eu corrigir aqui em todos eles. É um anel aromático, um anel benzênico, uma fenila. Formando aqui o éster, o benzoato de etila. E como subproduto, o HCl. Obviamente, se eu tenho a piridina no meio, esse HCl formado pode ser neutralizado por essa base terciária, por essa amina terciária. Ela abstrai H+ do HCl e forma o íon piridínio, onde o nitrogênio está positivo, e vai ter como contrair um Cl-, né? Isso aqui neutraliza o HCl que foi liberado. Os ésteres podem ser preparados também a partir de anidridos de ácidos carboxílicos, onde eu tenho a reação de álcools com esses anidridos, gerando o éster correspondente e um mol do ácido, né? Devido à presença da outra carbonila que sai como grupo abandonador, na forma de um carboxilato. Essas reações são sinteticamente úteis quando eu estou trabalhando com anidridos simples, né? Anidridos, onde R é igual a R'. Um exemplo típico é o anidrido acético. Se eu tenho um anidrido misto, onde esses radicais são diferentes, essa reação deixa de ser sinteticamente interessante. Por quê? Porque eu vou formar mistura de ésteres, uma vez que esse álcool pode atacar tanto uma carbonila quanto outra. Quando os dois radicais são iguais, aí tanto faz o ataque se dar numa carbonila ou noutra, os produtos serão os mesmos. Tá? No exemplo específico, eu tenho anidrido acético reagindo com álcool benzílico. Normalmente, essa reação é feita na presença de um pouco de ácido acético, que funciona como um catalisador ácido, protonando o anidrido para que a reação ocorra. E aí, anidrido acético com álcool benzílico forma o acetato de benzila, na verdade aqui é CH3, não tem esse anel, acetato de benzila e com concomitante liberação de ácido acético. Essa estrutura aqui está desenhada errada, tá, gente? Isso aqui é uma metila ligada a carbonila. Aqui eu tenho anidrido acético e esse álcool vai fazer o ataque numa das carbonilas e vai formar um éster do tipo acetato, ou etanoato, se vocês preferirem. O mecanismo dessa reação envolve, num primeiro momento, a protonação. Eu estou na presença de quantidade catalítica de ácido acético, a protonação de um dos oxigênios de uma das duas carbonilas do anidrido acético, visto que elas são absolutamente equivalentes, formando
essa espécie ativada, estabilizada por ressonância. Por isso essa protonação se dá de forma tão efetiva. Veja bem, nessa forma de ressonância aqui, o carbono carbonil tem uma carga formal positiva. E eu ainda tenho a possibilidade do oxigênio aqui do meio doar também elétrons, doar um par de elétrons, me permitindo escrever uma terceira forma de ressonância para a estabilização desse ácido conjugado dessa base. Por isso que essa protonação dos oxigênios da carbonila se dá de maneira efetiva. A partir daí, o álcool benzílico faz o ataque ao carbono da carbonila ativado. Eu tenho formação, então, nesse momento, a partir desse momento, desse intermediário, oxigênio aqui, CH3, ó, benzil. Esse oxigênio vai estar na forma de um oxônio, porque aqui ele estava neutro e doou um dos pares de elétrons do álcool, formou uma ligação com o carbono da carbonila. E, a partir daqui, esse oxigênio participa doando um par de elétrons. Melhor, eu perco H+ para o meio, desprotono ali naquele oxônio, e tem uma protonação nesse oxigênio aqui. Ou seja, eu perco H+ aqui e ganho H+ aqui ao nível do oxigênio da outra acetila. Fico com esse intermediário carregado positivamente. Benzil. E a partir daqui o que acontece é a participação desse par de elétrons, clivagem disso aqui em duas espécies, ok? Esse par de elétrons vindo para cá. Isso vai fornecer para mim, o que está acontecendo aqui é a quebra dessa ligação também nesse momento, tá vendo? Eu vou ter dois fragmentos. O ácido acético mais o éster protonado. E depois perde H+ para o meio, visto que é uma reação com catálise ácida, formando então o éster desejado como produto final. Acetato de benzila. Tipicamente uma reação de substituição nucleofílica no carbono ácido. Bom, ésteres também podem estar na forma cíclica, e aí eles têm uma designação especial quando tem um éster cíclico, como esse aqui, né, uma função éster. Uma função éster inclusa num sistema cíclico, que é um anel de 6 membros, esse éster é chamado de lactona. O mecanismo de informação é uma substituição nucleofílica acílica intramolecular. Também é catalisada por ácido, tem protonação da carbonila, só que o álcool ele já está incluso na mesma molécula, no carbono 1, 2,
3, 4, 5, na posição 5 em relação a carbonilo, fechamento de anéis de 6 membros favorecido entropicamente, eu tenho a formação da lactona correspondente. Tá? São bastante comuns as lactonas de 6 e as lactonas de 5 membros, ou seja, lactonas em anéis de 6, como essa que é mostrada aqui, e também nós temos muitos exemplos de diferentes lactonas em anéis de 5 membros. Okay? Anéis de 5 e de 6 são entropicamente favorecidos em sua formação. Bom, além dos álcools, os cloretos de ácido reagem também com aminas e com a própria amônia, como eu falei, para formar amidas. Essas reações também serão reações de substituição nucleofílica no carbono acílico, ataque do par de elétrons de nitrogênio ao carbono carbonila, quebra da ligação pi, formação do intermediário tetraédrico, que tem a carga negativa do oxigênio que volta para formar a ligação dupla, refazer a carbonila, reibridizar o carbono de sp3, que está aqui para sp2 novamente, e com isso eu tenho uma eliminação de cloreto para o meio. Esse cloreto, depois, ele pode fazer duas coisas. Um é extrair esse próton que regenera o par de elétrons não compartilhado do nitrogênio para neutralizar essa carga positiva e liberar HCl para o meio. Outra é essa abstração ser feita pela amina que está em excesso no meio. E aqui é necessário o excesso da amina para neutralizar o HCl, porque senão essa reação ela só vai consumir 50% do meu cloreto de ácido se eu trabalhar com uma estequiometria de 1 do cloreto de ácido para 1 da amina. Eu preciso, para que haja conversão total do cloreto de ácido, uma estequiometria de 1 do cloreto de ácido para 2 da amina. A amina tem que estar em excesso em relação ao cloreto de ácido. Por quê? Porque o HCl gerado tem que ser neutralizado e eu tenho que ter amina de sobra ainda nucleofílica, ou seja, com par de elétrons não compartilhado livre, para fazer o ataque. E aí eu formo desde amidas primárias até amidas terciárias, dependendo se estou trabalhando com um nucleófilo e a amônia, ou uma amina primária ou uma amina secundária. Bom, o mecanismo basicamente é aquele ali que a gente viu, mas, enfim, cloreto de ácido. Vou botar aqui a reação, um exemplo da reação com amônia. A amônia faz o ataque, o carbono deficiente em elétrons. Eu tenho formação do intermediário tetraédrico. Que na volta do par de elétrons para cá, libera cloreto para o meio. Esse cloreto liberado o nitrogênio aqui já está com uma carga formal positiva, vai estar aqui também. Esse cloreto liberado para o meio, abstrai H+, levando à formação da amida desejada, nesse caso uma amida primária, mais HCl. Esse HCl precisa de um excesso de amônia no meio, para quê? Para neutralizá-lo e formar o sal, nesse caso cloreto de amônio. Okay? Porque senão, se eu tiver uma estequiometria de 1 para 1, no final, a cada mol de cloreto de ácido reagido, eu libero um mol de HCl que vai protonar a minha amônia presente no meio. Então, se eu tiver uma estequiometria de 1 para 1, eu só terei 50% de conversão do cloreto de ácido na amida. Então, eu preciso de uma estequiometria, eu preciso de um excesso de 100% da amina ou da amônia em relação ao cloreto de ácido. Por quê? Porque um mol de amônia vai também neutralizar um mol de HCl gerado.
Então, eu tenho 1 mol para reagir com cloreto de ácido e 1 mol para neutralizar o HCl, ok? Da espécie nitrogenada, seja ela amônia ou seja ela amina que eu estou fazendo reagir com cloreto de ácido. Esses cloretos de ácido também reagem com anidridos. Essas reações, perdão, essas aminas também reagem com anidridos formando amidas. Essas reações normalmente são feitas em presença de catálise ácida, como no exemplo específico aqui, eu tenho anilina ou fenilamina reagindo com anidrido acético. A reação se dá em presença de ácido acético e serve para protonar o anidrido. Okay? Na protonação eu tenho a ativação da carbonila, seguida do ataque do nitrogênio nucleofílico, e no final eu tenho a formação da amida, que nesse caso é acetonilida, mais 1 mol de ácido acético liberado no meio. O detalhamento dessa reação. Primeira etapa é a ativação da carbonila do aldeído pelo ácido acético no meio. Eu indico isso simplesmente com a protonação de uma das carbonilas, qualquer uma das duas, né, elas são equivalentes. Eu tenho, na verdade, três formas de ressonância que justificam uma protonação ocorrer aqui e não nesse oxigênio do meio. Mas formado o ácido conjugado aqui, né, pela protonação do par de elétrons, a amina, anilina, faz o ataque nucleofílico e eu tenho a formação deste intermediário, onde o nitrogênio está carregado positivamente. Ok? Isso perde H+ para o meio. E esse H+ que foi liberado para o meio protona o oxigênio da carbonila, ou seja, eu ganho H+ aqui. Né? Melhor indicar para o lado de cá. Mas eu ganho H+ no oxigênio da carbonila, formando este intermediário. Que em seguida tem a participação do par de elétrons desse oxigênio com clivagem dessa ligação. Esse par de elétrons vem para cá e esse aqui regenera a neutralidade desse oxigênio, formando dois fragmentos, sendo um deles o ácido acético, que é o subproduto, e com formação da minha amida, que está aqui na forma protonada, acetonilida, protonada, que basta perder H+ para o meio. Levando a formação da acetonilida. Está aí o mecanismo detalhado da reação de uma amina com anidrido de ácido, né, no caso aí o anidrido acético, em presença de catálise ácida. E eu havia deixado com vocês esse exercício, né, da formação desses dois anidridos, tendo o etanol como material de partida para preparar cada um desses fragmentos de ácido aqui
anidrido butiril acético e butiril propiônico, sempre partindo de etanol para preparar cada uma dessas porções aqui. Okay? Bom, finalizando esse tópico de ácidos carboxílicos derivados, ainda teríamos que falar um pouco sobre preparação de anidridos. Esses anidridos, como já comentamos, né, eles podem ser do tipo simples, CR igual a R', ou se R e R' são radicais diferentes, eu vou ter um anidrido misto. Na preparação de anidridos simples, a reação é bastante simples também, né? Preparação de anidridos simples. Pegando como exemplo o anidrido acético, a reação se dá pelo aquecimento do ácido carboxílico correspondente a uma temperatura adequada. Normalmente isso é feito num reator, a temperatura mais elevada do que o ponto de ebulição desse ácido, e ocorre a formação do anidrido com concomitante perda de água. E assim eu tenho a formação a partir de duas moléculas do ácido, formação do anidrido correspondente. Ácido acético, o anidrido do ácido acético ou anidrido acético simplesmente. Isso vai se dar dessa maneira para qualquer tipo de anidrido simples. Obviamente, se o anidrido é misto, eu não vou poder usar esse tipo de reação, porque aí vai me fornecer mistura dos respectivos. Eu não posso pegar dois ácidos carboxílicos diferentes, colocar, né, quantidades estequiométricas deles e aquecer para gerar o anidrido misto correspondente, porque esse anidrido misto vai ser formado nesse caso, mas também eu terei os anidridos simples de cada um desses ácidos, gerando então uma mistura de produtos que não é adequada sinteticamente. Então, se eu tenho um anidrido misto, a preparação dele vai se dar de uma maneira diferente. Nós, inclusive, já comentamos aqui. Eu vou pegar um dos ácidos, eu tenho dois ácidos carboxílicos, um exemplo, formação do anidrido, desse anidrido aqui, acetilpropiônico, misto. Tá? Então, como fazer? Eu vou partir do ácido acético e do ácido acético e do ácido propiônico. Só que um dos ácidos, por exemplo, o acético, eu vou transformar num eletrófilo, fazendo ele reagir com cloreto de ácido, com cloreto de oxalila, gerando o cloreto de acetila. O outro ácido, né, é um processo que vai se dar em 3 etapas. O outro ácido, que é o ácido propiônico, eu vou colocar ele na presença de uma base, como por exemplo a dióxido de sódio, e vou transformá-lo no respectivo carboxilato de sódio, que vai ser um nucleófilo. Então, eu tenho aqui um eletrófilo e um nucleófilo. A preparação do anidrido vai ser a reação do cloreto de acetila com o propionato de sódio. Vai ser uma reação de substituição nucleofílica no carbono acílico, gerando assim o anidrido misto desejado como o único produto, que é o mais importante e interessante nesse processo. Apesar de ser um processo em 3 etapas, quer dizer, 3 etapas, eu tenho que preparar
os respectivos nucleófilo e eletrófilo de cada um dos ácidos, né? O cloreto de acila e o carboxilato correspondente ao outro ácido, e fazer essas espécies reagirem entre si. Perde o ataque no carbono da carbonila deficiente em elétrons e se faça a substituição nucleofílica acílica. Eu não posso simplesmente misturar os dois ácidos e aquecer, como no caso da formação de anidrido simples. Essa reação segue o mecanismo da substituição nucleofílica acílica. Então, tem o cloreto de ácido reagindo com o carboxilato do ácido propiônico. Faz o ataque à carbonila, tem formação do intermediário tetraédrico. Intermediário tetraédrico hibridiza ao carbono sp3 a sp2 novamente. Tem a eliminação de cloreto e formação do produto desejado, com concomitante eliminação de cloreto, né? Obviamente isso aqui como nós vimos aqui, né, é um carboxilato de sódio. Então, esse cloreto liberado para o meio vai se combinar com o metal, dando cloreto de sódio, mas o que importa para a gente é a formação do anidrido misto. Como único produto. Então, é extremamente útil essa reação para preparar diferentes tipos de anidrido. Eu vou ter sempre que transformar, a partir dos respectivos ácidos carboxílicos, transformar um deles, e aí tanto faz. Né? Aqui eu poderia fazer o cloreto do ácido propiônico e reagir com acetato de sódio também, daria o mesmo produto, não haveria diferença. Fazer a reação entre eles e gerar o anidrido misto desejado. Se eu quero o anidrido simples, obviamente o mais direto é pegar o ácido correspondente e aquecer na temperatura desejada, levando à formação, a perda de água, né, a formação do anidrido de ácido que eu desejo preparar.